CNN Tonight no ar. A gente viu na nossa abertura trechos de discursos de grandes personalidades, discursos que a gente vai analisar ao longo do nosso programa de hoje, porque nosso assunto é o poder do convencimento. Você sabe convencer, influenciar pessoas ou tem dificuldade? E na hora de falar em público, você se sente confortável ou dá aquela travada? Bom, a gente está aqui com duas pessoas que sabem convencer e falar como ninguém. Gabi, você como advogada, claro que teve que desenvolver bastante o discurso, né? Sim, desenvolver bastante o discurso e desenvolver a tranquilidade para falar em público, porque eu falo que sempre tem um pouco de nervosismo. Acho que algumas pessoas falam em público, ou na televisão, ou na tribuna, nas cortes, enfim, com muito mais conforto do que eu. Eu fico sempre bastante nervosa, mas eu aprendi a controlar isso. E acho que, falando de discurso fundamental, o que de mais importante eu aprendi é que a gente tem que saber muito bem para quem a gente fala. Então, parte do poder dessa estratégia de convencimento tem a ver com o quanto você se dedica a compreender o outro. E se tem alguém que quando fala, eu acredito, Leandro Carnal, este alguém é o Senhor. Por quê? Todo mundo que fala com a gente na nossa hashtag também fala, o Carnal fala, eu paro e fico olhando como desenvolver isso. Bom, imagine você admirando o corpo de um atleta depois de 40 anos de prática de atletismo. Faz quase isso que eu sou obrigado a falar em turmas, em lugares. Então, é uma prática, é um desejo. Mas a Gabi falou, ela fica nervosa. É melhor para o público sentir um orador nervoso do que um orador arrogante. Então, estou aqui nervoso, me ajudem. É uma petição de clemência, que é um recurso de retórica. Você começa o discurso dizendo muito mais gente poderia estar aqui, muito melhor do que eu, mas sou eu que vou falar, e isso ajuda, não ser arrogante. Segundo, o conselho da Gabi é fundamental. O discurso deve ser dirigido ao público. Então, argumentos mais emotivos, argumentos mais técnicos, argumentos mais teatrais, argumentos mais retóricos, depende do público. O bom orador se adapta ao público. O convencimento não pode revelar os andaimes. Você não pode deixar claro que você está conduzindo alguém a algum lugar. É melhor convidar. Storytelling funciona mais do que argumento direto. Bom, a gente vai mostrar aqui diferentes tipos de discurso, então, ao longo do programa. Você sempre participando com a gente na nossa hashtag CNN Brasil Tonight e acompanhando a gente também em todas as redes sociais do CNN Tonight. Bom, como a gente processa o argumento no nosso cérebro? E mais, por que algumas ideias ou discursos convencem a gente e outros não? A gente pediu então para o pesquisador do Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul, o neurologista André Palmini, explicar para a gente. Olha só. É importante entender que nós processamos a informação no nosso cérebro de maneira diferente, distinta, conforme essa informação se alinha com aquilo que nós pensamos, com as nossas convicções, ou se nos traz evidências contrárias ao que nós pensamos. Ou seja, antigamente se imaginava que a informação era processada da mesma maneira, ela não é. Conforme o grau de convicção que nós temos a respeito de um assunto, informações que estão na direção das nossas convicções, elas são processadas através de sistemas que têm relação com a nossa sensação de identidade, nossa sensação daquilo que efetivamente é o que nos caracteriza como indivíduos. Ou seja, a gente pode quase dizer que as nossas convicções nos definem. E tudo aquilo que vem na direção de confirmar nossas convicções tem ativa áreas cerebrais que tem a ver com a nossa identidade. Por outro lado, informações contrárias, informações ou evidências que vêm contraditórias àquilo que a gente pensa e acredita, muitas vezes são vistas por nós, ou seja, o nosso cérebro processa as informações como se fossem ou ameaçadoras ou aversivas. Ele ativa estruturas que têm a ver com nossa sensação de ameaça ou uma sensação de desgosto, uma sensação de desprezo, uma sensação de algo que nos causa aversão. Bom, a gente já viu isso várias vezes, né? Quando é algo que o nosso cérebro já acredita, é muito mais confortável para ele. Isso torna o trabalho de convencimento muito mais desgastante se você tem que convencer a pessoa de algo que ela não acredita, né, Carnal? Já na filosofia clássica, Aristóteles fala da interferência das paixões. Os advogados gregos sofistas eram hábeis em não seguir uma verdade, mas a verdade do cliente. Os demagogos conduziam o povo
pela mão, porque diziam que o povo queria ouvir, e aí passavam por inteligentes ou populares ou preocupados. No século XVI para o XVII, Francis Bacon falou em ídolos da tribo, ídolos do foro. E hoje, com o estudo de neurociência, como nós vimos aqui no especialista que nos deu esse extraordinário depoimento, nós temos que levar em conta um grande cuidado. É um conselho que eu dou a todos nós, a mim inclusive. Tudo aquilo que desafia a sua convicção, que vai de encontro, ou seja, contraria e não ao encontro, não concorda, é algo que você deve pensar muito, porque vai aprimorar o seu argumento se ele for correto ou bom, ou vai derrubá-lo. Quem quer crescer, enfrenta o contraditório. Quem quer ser agradado, permanecerá infantil, dependente e praticamente, do ponto de vista argumentativo, uma criança no sentido negativo da expressão. Ouse entender. E isso é muito importante nesse momento agora, né? Quando a gente fala de discurso, de você ouvir um outro lado, de você sair um pouco da sua bolha, isso é importante. Sabe, Mari, uma coisa que eu acho muito interessante, claro, quando a gente fala dessa capacidade de exercitar o contraditório e contrariar os seus vieses, então, e contra a sua inclinação, a gente sabe que a gente tem inclinações, a gente sabe que a gente tende a se sentir mais confortável com o argumento que confirma a nossa visão de mundo. Porque se a gente pensar nos mecanismos adaptativos do cérebro e no nosso cérebro como caçadores-coletores, eu preciso ler de forma acertada o mundo para que eu consiga escapar da ameaça. Logo, um argumento que contraria a minha visão do mundo me deixa muito mais inseguro, eu me vejo vulnerável, porque afinal a minha leitura pode estar equivocada. É natural que isso produza algum tipo de desconforto. Mas se a gente conseguiu notar que nós temos essas tendências, que nós nos comportamos com esses vieses, a gente não precisa se resignar a isso, porque foi a nossa racionalidade que nos permitiu entender como funcionam os vieses. Então, se existem os vieses, existe a nossa racionalidade que pode se contrapor a essa tendência. E aí, eu falo sempre do menos emoção e mais razão, não é de forma nenhuma uma busca de um racionalismo puro, porque eu sequer acredito que ele exista, mas conscientes dos vieses, considerando o impacto das paixões, como é que a gente vai fazer para silenciar um pouco esse barulho e conseguir, de forma deliberada, trazer a nossa racionalidade para o debate? É uma questão que é quase que uma convicção total, e eu e a Gabriela temos insistido muito. É muito importante ouvir o outro lado, mas nem tudo tem o outro lado. Não há o lado do racista e não há o lado do estuprador. É muito importante enfatizar isso. O nazismo não é o outro lado. Ele é o mal. Então, eu tenho o outro lado, interferência ou não do Estado, da economia. Eu tenho o outro lado sobre debate sobre meritocracia, sempre importante. Mas nem tudo tem o outro lado. Não tem o lado do terraplanista, não tem o lado do negador de vacina. Então, eu não posso pensar que tudo tem o outro lado. Às vezes, não existe o outro lado. Ele é pura ignorância e negação da humanidade. E sabe o que eu falo, Mari? Muitas vezes a gente fala que não existe o outro lado quando o outro lado é um discurso criminoso. Mas como eu sei que o direito penal ele tem tipos restritos, graças à minha formação profissional, a gente precisa ampliar um pouco mais. Então, não só aquilo que é criminoso, mas também o intolerável. Então, que ainda que no sentido formal, aquele discurso não possa ser enquadrado num tipo penal previsto na legislação, quando ele defende, por exemplo, de forma indireta, que seja uma postura racista, quando ele não nega explicitamente um grupo supremacista, a gente já não pode encarar isso mais como o outro lado. Tem coisas que são intoleráveis e a esse tipo de discurso não deve ser dado nenhum espaço. Bom, realmente, tem coisa que não vale dar espaço, mas a gente sempre tem espaço aqui para um convidado. Hoje, nossa convidada é a Maitê Carvalho. Ela é professora de retórica, autora do livro Persuasão, Como Usar a Retórica e a Comunicação Persuasiva na sua vida pessoal e profissional. Você tá com o livro aí, Maitê, obrigada. E eu trouxe de presente pra Ai, que bom, Sim. adoro convidado que traz presente. Obrigado. Esse é pra você e pra Gabi também, A apesar gente de tá interpretando aqui, tá? Porque, na verdade, eu vou fazer a propaganda porque esse livro, além de ter sido brilhantemente escrito pela Maitê, ele tem um belíssimo prefácio. Veja aqui, ó.
Karnal, não foi você dessa vez. Não fui, eu fico muito feliz. Gabriela é uma das melhores autoras de prefácio do Brasil. Convites, Gabriela, pode me ligar, o telefone eu passo. Gabriela é brilhante para prefácios. Vamos variar. Ó, não sei se deu para ler aqui, mas o prefácio por Gabriela Prioli. Isso. Ou seja, né? Tá aqui. Maite, conta um pouquinho pra gente então sobre o livro e sobre o seu trabalho em cima do livro para se apresentar aqui para quem está assistindo a gente. Prazer, Mari, estar aqui com vocês. Eu assisto o programa, sou fã. É um prefácio muito generoso, a Gabi é muito generosa. Além de minha amiga, ela conseguiu, enfim, sintetizar o espírito do livro no prefácio e eu acho que foi muito bacana essa troca, porque hoje ela também como comunicadora, hoje estamos aqui num programa, né, quase um metaprograma hoje, que a gente está falando de comunicação num programa de comunicação. Então, acho que vai ser um espaço muito bacana. Eu sou professora na SPM, nos cursos de extensão, sobre retórica e comunicação persuasiva, e esse livro é um guia prático para todo mundo que quer utilizar essas estratégias que você pode, apesar de ter gente que tem um talento mais, vamos assim dizer, nato, né, não é necessariamente, é uma arte que pode ser, uma técnica que pode ser aprimorada, que pode ser desenvolvida. Então, a gente começa falando dos princípios mais aristotélicos, né, da retórica. Depois a gente entra numa parte de provocação, intimidação, sedução e tentação, que são formas que as pessoas podem te abordar e você pode abordar os outros. A gente fala sobre as falácias para a gente estar com o ouvido atento, evitar utilizá-las e evitar cair, né, nas falácias dos outros. E a gente fecha com comunicação não violenta, que é uma forma que a gente tem de se comunicar com mais clareza, com mais eficiência. Então, ele é um guia prático mesmo. Tem desde como escrever e-mails, como começar uma reunião, como começar uma apresentação, porque no fim do dia, a arte do bem falar com a finalidade do convencimento é quando você persuade e você influencia. Então, tem uma responsabilidade muito grande por trás disso. Então, eu começo o livro até falando disso. Você vai aprender coisas aqui que você tem que entender a responsabilidade de como você vai utilizar e manipular, o fazer da manipulação, da persuasão depois. É isso que eu ia te perguntar, se é uma coisa que você desenvolve, porque eu imagino que muita gente que esteja assistindo a gente, às vezes pensa, eu não consigo convencer ninguém, eu não tenho essa capacidade, mas de fato existem técnicas, e você vai mostrar pra gente aqui ao longo do programa alguns discursos, e também lendo algumas coisas que você já publicou no seu site, eu vi que entre as habilidades que o mercado de trabalho vai pedir para o profissional do futuro, tá a boa comunicação e negociação. Então, é também uma ferramenta para você se colocar no mercado de trabalho. Né? Com certeza. Durante muito tempo, a boa comunicação ela foi tida como o mercado chama de soft skill. Uma habilidade que é desejável, mas ela é soft. Depois ela passa a ser uma hard skill. Eu diria que ela é essential skill. Se a gente fosse fazer esse trocadilho. A ONU e o Fórum Econômico Mundial lançaram um relatório em 2020 dizendo que é uma das competências do profissional do futuro. Mas mais do que o profissional do futuro, se a gente para pensar que desde o século V a.C., né, um bom líder, mais do que ser um bom líder, ele tinha que ser um bom orador. O professor citou Aristóteles, que foi inclusive mentor de Alexandre o Grande. E de fato, a comunicação e o domínio da arte do bem falar, ele era muito importante na vida política daquela época. E não é nada novo. Se a gente vê como a gente se comunica até hoje, o uso da razão, da emoção e da credibilidade do orador, a gente está falando de, por exemplo, ethos, patos e logos, se a gente quiser chegar desde quando isso começou. Então, é novo, mas não é ao mesmo tempo, porque é uma disciplina que, ao longo do tempo, ela só se mostra cada vez mais necessária, especialmente num contexto que a gente fala hoje de pandemia, em que a gente tem muita comunicação que ela é assíncrona. Eu não estou tendo mais no mesmo tempo e espaço dentro do... Eu tive algum problema, vou falar com o meu chefe lá na mesa dele, pergunto do relatório, eu mando uma mensagem. A mensagem ela pode ser interpretada na cognição do outro de uma forma completamente diferente do que o olho no olho. Então, nesse contexto que a gente vive hoje, para além disso também, tantas fake news, como é que eu posso ver um discurso e falar, peraí, isso daqui é uma falácia, isso daqui é um falso dilema, por que ele está falando ou isso ou aquilo? Tem um espectro de possibilidades. Por que esse político está me intimidando? Por que a minha mãe está me seduzindo? Por que meu chefe me provoca ou me seduz? Porque se a gente para pensar, tirando as pessoas que estudam teoria da comunicação, jornalistas, publicitários, a gente se comunica, mas a gente não se debruça a pensar sobre como eu falo com os outros, como os outros falam comigo. E a gente muitas vezes só reproduz as dinâmicas que a gente conhece. Então a gente cresce num lar, sei lá, com uma mãe passivo-agressiva e um pai que intimida, e você de repente se pega a ser uma pessoa que só sabe intimidar os outros e sendo super passivo-agressivo com os outros. Ou um primeiro chefe que fazia isso com você de alguma forma falou, bom, isso daqui é ser um líder, e você começa a reproduzir isso.
E aí depois, enfim, na terapia, no autoconhecimento, no decorrer da sua vida, você fala, nossa, eu não parei para pensar que eu poderia ter dito isso de outra forma. E eu não parei para fazer o que a gente chama, né, do craft, eu não parei para escrever, eu não parei para pensar em como eu ia dizer. Então, se a gente consegue entender essa técnica, eu consigo ter uma entrega melhor. E aí, nessa entrega, eu consigo influenciar. E a responsabilidade vem muito também do seu enunciador, de quem está fazendo essa oração. E, então, não tem bem e mal, não é uma visão maniqueísta nem nada, mas assim, você dominando essa técnica, saiba usá-la com responsabilidade. Tem tanta coisa pra gente analisar que isso que você falou sobre mandar mensagem, sobre mandar um e-mail, isso é super importante nesse momento agora, né? Que a gente tá falando no cenário da pandemia, você não tá ali ao lado do seu chefe ou ao lado de outra pessoa para conversar olhando no olho. Então, como preparar esse discurso, né? Pela mensagem, pelo e-mail. Lembrando que você também sempre escreve ali mensagem, sabe onde? No nosso Twitter, por lá. Lembrando que o nosso arroba é um pouquinho diferente, @CNNBRTonight, BR não Brasil, como nas nossas outras redes. Para você acessar o nosso perfil no Twitter, é só apontar a câmera do teu celular para este QR Code aqui. Lembrando que também dá para deixar sua mensagem com a hashtag CNN Brasil Tonight. A gente sempre de olho no que vocês compartilham com a gente. E olha só, a Maitê separou pra gente alguns discursos de grandes personalidades que ela acha legal comentar. A gente vai ver então o primeiro discurso do Steve Jobs numa reunião da Apple de 1984. Olha só. Good morning and welcome to Apple's 1984 annual shareholders meeting. I'd like to open the meeting with a part of an old poem, about a 20-year-old poem by Dylan. That's Bob Dylan. Come writers and critics who prophesize with your pens, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, for the times they are a-changin'. Ele cita o Bob Dylan. Você separou esse discurso por causa da citação? É uma opção? Sim. Existem 6 formas, se eu quiser capturar a atenção da minha audiência, de começar um discurso, um post nas redes sociais, um programa de TV, que pode ser uma citação. Então, ali no caso, ele cita o Bob Dylan, porque todo mundo sabe que o slogan da Apple é o Think Different, é o pense diferente. Bob Dylan, um ícone de contracultura. Ao fazer isso, ele estava numa dessas convenções apresentando o novo Macintosh. E ele, com certeza, começa essa fala citando Bob Dylan porque é um posicionamento. Quando a gente estuda a retórica, a gente entende sobre o ethos. O que é o ethos? Tem a ver com a credibilidade, os valores, a moral do meu orador. Então, se ele pega carona, vamos assim dizer, no ethos do Bob Dylan, ele já está passando um recado. Por isso que a citação ela tem que ser estratégica. Você não vai escolher uma citação avulsa. Se eu estou falando, por exemplo, nesse discurso, ele queria provocar esse espírito de subversão, de rebeldia, que tem a ver com os valores da marca Apple, que é uma coisa que ele gostaria de comunicar. Então, ele não escolheu, por exemplo, falar do Johnny Cash, né? Ou falar sei lá, ele poderia até ter escolhido, mas ele pegou um ídolo do rock and roll, que já era de contracultura, que já tinha toda essa pegada para ilustrar. Além da citação, tem outras 5 formas que você pode utilizar para chamar a atenção de alguém. Então, por exemplo, a citação é a primeira que a gente falou. Pensa nos programas dos próprios CNN Tonight, quando vocês começam a cabeça trazendo uma pensata ou trazendo alguma frase. Por exemplo, citar Leandro Carnal. Sucesso! Entendeu? Não, se for Leandro Carnal citando Leandro Carnal... Isso aí é signo de signo. Mas eu não sei se ele tem esse grau de consciência, eu não saberia dizer. Mas ele cita Bob Dylan, que já fazia sucesso há mais de 20 anos. Ou seja, a geração que está no poder na década de 80, na juventude foi rebelde com Bob Dylan. Mas agora Bob Dylan está mais domesticado, já é agora Prêmio Nobel. Então nós temos diante de nós um uso de um rebelde domesticado, com autoridade, e na forma poética, rimando, passa uma mensagem que é mais fácil de fixar. Se tudo isso foi consciente, ele é o capeta, né? Esse homem é o capeta. Olha, vindo de quem veio, eu não desconfiaria. Muitas vezes também é algo que a gente faz, como eu disse, a gente reproduz as dinâmicas que a gente conhece. Então, por exemplo, eu sigo um influenciador que eu gosto, ele sempre começa
um post citando alguém, eu posso começar numa mimesis mesmo a fazer a mesma coisa, porque eu acho legal e eu me inspiro na pessoa. Nem sempre é tão consciente assim. Às vezes você tem, sim, uma equipe de relações públicas que talha, né, que faz essa técnica. Mas, para além da citação, tem também a pergunta. Calma. Beleza. Calma, Maitê, porque a gente vai mostrar cada discurso para você mostrar então, exatamente isso. Inclusive, vamos ver mais um agora? O discurso da atriz Emma Watson. Ela fez esse discurso para lançar a campanha He for She, Ele por Ela, da ONU em 2014. Olha só. Today, we are launching a campaign called He for She. I am reaching out to you because we need your help. We want to end gender inequality. And to do this, we need everyone involved. This is the first campaign of its kind at the UN. We want to try and galvanize as many men and boys as possible to be advocates for change. Por que você separou esse discurso pra gente? Porque essa é uma segunda opção que você pode utilizar para capturar a audiência da sua, enfim, a atenção da sua audiência. Pode ser também no 1 a 1, que é o reconhecimento da situação. É quando, por exemplo, vocês começam o programa falando: estamos aqui porque é o Dia dos Pais. Estamos aqui hoje porque estamos lançando a campanha He for She. Hoje é o aniversário centenário da morte do poeta tal. Quando eu faço esse tipo de contextualização, eu reconheço uma situação que é importante para a agenda, né, que é importante para o espírito do tempo que a gente está vivendo, e aí eu coloco isso e eu chamo a atenção da pessoa que está ali pensando no boleto que venceu, passando no feed sem olhar. Para competir com a pessoa que está pensando no boleto que venceu, você tem que ter um discurso bom, Tem que ter um discurso bom. O reconhecimento de situação, geralmente... Ou não, né? Ou você tá querendo tanto fugir do boleto que qualquer coisa pode ser. Ai, hoje é o dia do cabelo de Baby Bliss. Né? A pessoa já fala: nossa, que assunto interessantíssimo, vamos lá. Me tira a cabeça do boleto. Bom, gente, quando a gente pensou nesse tema, falar sobre persuasão, sobre convencimento, a gente achou que era importante também ter um recorte falando sobre a comunicação não violenta. A Maitê falou um pouquinho sobre isso com a gente, mas o que é exatamente a comunicação não violenta? Será que é uma técnica para amansar pessoas? Bom, para explicar, a gente convidou a Carolina Nalon. Ela é mediadora de conflitos, especialista em comunicação não violenta. Olha só. Muita gente, quando escuta esse nome comunicação não violenta, acha que é uma técnica para amansar as pessoas, né? Para você ficar passivo, bonzinho, ou até que ter empatia é uma maneira de se fer de bobo, né? E não é nada disso. A comunicação não violenta, ela foi criada, inspirada no princípio da não violência, e a gente já teve vários momentos históricos revolucionários, né, na história humana, como, por exemplo, Gandhi, Martin Luther King, né? Que mostram que a não violência é uma maneira de construir uma sociedade mais justa para todos e não de aceitar tudo o que acontece. Então a gente está tentando sair desse lugar que ou eu cuido de mim ou eu cuido de você. Vamos cuidar de mim e de você? Então, acho que nesse sentido, a comunicação não violenta, ela tenta persuadir as pessoas para que a gente acredite na colaboração e na compaixão e na não violência como ideais para a construção de relações e sociedades. Mas ela não tem essa relação com a persuasão que habita aí o imaginário popular, né, de que persuadir é convencer o outro a fazer o que eu quero. Ela toca em um ponto muito importante, comunicação não violenta, e cita o exemplo do grande pastor Martin Luther King, aquele que tinha um sonho. Poderia acrescentar o exemplo de Gandhi, comunicação não violenta. Agora, uma pergunta provocativa. Esses dois grandes homens morreram assassinados. E políticos hoje que usam a comunicação violenta, mentirosa e agressiva vão longe. Então, eu devo optar pela eficácia, eu devo optar pela ética. Você falou de responsabilidade, Maitê. Eu devo optar por fazer uma comunicação que melhore as pessoas ou atingir os meus objetivos? Qual é o limite da persuasão? Excelente pergunta. O limite da persuasão, e aí até para responder a sua pergunta, e citando num ponto que a convidada trouxe do vídeo, muita gente atrela à persuasão um caráter muito de uma conotação ruim.
você está persuadindo alguém, você não está sendo legítimo, você está manipulando, uma coisa ganha-perde, eu vou entrar na sua cabeça, eu vou utilizar as armas da persuasão e eu vou te inebriar e eu vou conseguir o que eu quero de você. Eu acredito numa comunicação que, de alguma forma, eu consigo, ao expor a minha verdade e a minha crença, de uma forma não violenta, gerar esse tipo de rapport. O que é o rapport? Quando eu tenho a confiança do meu orador para que eu, de fato, esteja aberta ao diálogo. E se a gente para pensar como tudo isso surgiu lá atrás, mesmo essa rixa, né? Se você fala assim, pô, mas eu tenho prova lógica, eu estou trazendo a razão, ou eu estou indo para um discurso da cólera, um discurso inflamado, que a princípio pode parecer que te leva mais longe para comunicar com as massas. Mas qual que é o resultado disso no final? Eu acredito sempre que a ética deve ser preservada nesse sentido. E você consegue ser eficiente e ético. Porque você pode utilizar, é claro, essas técnicas para conseguir montar a forma do seu conteúdo para que você consiga ser mais explícito, mas não necessariamente você vai estar ludibriando, enganando ou confundindo alguém. E é importante, inclusive, conhecer todas essas estratégias para não se deixar levar. Uma coisa que eu falo no livro bastante, que tem a ver com a semiótica, é como identificar se a pessoa está te provocando, te seduzindo, te tentando, ou te intimidando. Muitas vezes a gente não percebe isso, mas se eu virar aqui para vocês falarem agora, se vocês querem uma mãe com um filho, ela vira e fala assim, se você não comer o almoço, não vai ter sobremesa. Isso é uma intimidação, por exemplo. Ela poderia virar e falar, se quer comer a sobremesa, então é só comer o almoço. Isso é uma tentação, eu trago um valor positivo, eu não estou negando ninguém. Eu posso questionar a competência dela, falar, duvido você comer a salada para comer a sobremesa. Funciona com a Gabi. Gente, eu preciso problematizar porque eu tô muito aflita aqui. Não, o canal falou eficiência ou ética, a Maitê tá falando que não necessariamente a persuasão é uma coisa ruim, o canal falou do sucesso dos políticos, a minha cabeça tá fervilhando. E a Maitê falou sobre a relevância que tem a gente não pensar sempre em ganhar ou perder. Eu acho que eu diria que a gente precisa pensar também o que é ganhar. Quais são os valores que vigoram na nossa sociedade? Se a gente tem um raciocínio de longo prazo ou se o ganhar está sempre associado com um sentimento efêmero, que está ligado a uma lógica de consumo e obsoletismo que precisa ser muito rápida de substituição. Porque se a gente substitui esse tipo de pensamento por um pensamento que considera mais longo prazo, apesar de a provocação das paixões, e aí eu vou citar o livro do Daniel Kahneman, que eu gosto muito, que é o Rápido e Devagar, ele fala do sistema 1 e do sistema 2. O sistema 1, um sistema automático de conexões cerebrais, o sistema 2, um sistema mais pausado e mais racional. Então, se a gente opera sob o sistema 1, isso pode te levar a um protagonismo de liderança política, mas isso te deixa particularmente suscetível à ascensão de um outro líder demagogo. Porque a partir do momento que eu conquisto a minha audiência na superficialidade e na rapidez do sistema 1, eu estou deixando aquela audiência operando nesse sistema. Logo, se aparecer alguém mais populista, mais provocativo, mais violento, mais sensacionalista, minha audiência se vira. Agora, se eu construo a minha relação com a minha audiência, com o meu interlocutor, com os meus liderados, enfim, de uma maneira mais profunda, que incita a reflexão, com um silenciamento do barulho das paixões, eu tendo a construir uma relação de mais longo prazo, porque uma pessoa que aprende a chamar o sistema mais pausado e mais racional, ela não cai na provocação do próximo demagogo que aparecer. Essa comunicação que a Gabi trouxe, ela funciona no curto prazo porque ela é falaciosa. E as falácias, elas tendem a mexer com as nossas paixões de alguma forma, porque elas ignoram a prova lógica. Então eu vou lá e questiono não o assunto em questão, mas o caráter, por exemplo, de quem está falando. Então eu vou lá e fujo do assunto e questiono, mas e você? E a sua mãe? E o seu pai? Você faz isso? Chamo de hipócrita, né? É um ataque pessoal. E é muito fácil a gente se deixar levar. Então, ela com certeza ela não é consistente a longo prazo, porque ela não tem um projeto. Ela é simplesmente uma troca de paixões. E somos vítimas. Aproveitando que você falou sobre isso, será que o nosso cérebro também reage de maneira diferente dependendo da pessoa que está falando com a gente? Vamos ouvir mais uma vez o André Palmini, que também é chefe do Serviço de Neurologia do Hospital São Lucas, da PUC do Rio Grande do Sul. Olha só. Nós temos uma tendência a aceitar mais e a que a informação, digamos assim, mobilize mais o nosso sistema nervoso se ela vem através de uma pessoa carismática, por exemplo, ou através de uma fonte ou uma pessoa
em relação à qual nós temos uma confiabilidade muito grande, nós confiamos muito. É por isso, por exemplo, que empresas de comunicação buscam colocar pessoas que transmitem informações para o grande público, por exemplo, que tenham essas características, sejam carismáticas, que transmitam uma confiança, porque essa informação é recebida no cérebro com um viés positivo, ou seja, ela marca mais, ela fica mais, ela se mantém mais em termos de formação de memória e em termos de mobilização de afetos e sentimentos. E é isso que faz a informação ficar, digamos assim, mais arraigada. Pessoas com quem nós confiamos menos, pessoas que nós não admiramos, essa informação ela entra de maneira neutra e frequentemente ela não impacta o nosso cérebro. André Palmini trazendo aqui pontos super importantes para a nossa conversa, mas olha só, eu preciso fazer um rápido intervalo, mas no próximo bloco a Maitê vai continuar analisando aqui alguns discursos poderosos, como, por exemplo, o da ex-primeira-dama Michelle Obama. A gente também vai falar sobre a importância da comunicação na educação das crianças. Não sai daí que a gente volta já já. Oi pessoal, estou aqui de volta para falar um pouquinho mais sobre tecnologia. Vocês sabem que as vendas online crescem a cada ano? Por isso, ter um e-commerce estruturado é essencial. E fazer com que ele dê certo, um desafio. Hoje eu tenho uma ótima dica para ajudar vocês. O e-commerce completo do Cielo Digi tem tudo aquilo que você precisa para levar o seu negócio para o digital. A Cielo tem uma das melhores ferramentas antifraude do mercado, além de oferecer soluções para garantir o máximo de vendas online. Por exemplo, o checkout que integra sua loja online à solução de pagamento pronta da Cielo. Até a mais completa, como a API para quem quer um e-commerce mais robusto. Uma experiência exclusiva para os clientes no site ou no aplicativo. Além disso, a plataforma da Cielo tem capacidade de suportar 8 vezes o volume de transações do e-commerce no Brasil. Segurança essa para você não perder venda, mesmo em picos de consumo, como a Black Friday e o Natal. Ah, e ainda aceita as principais bandeiras de cartões e wallets. Ficou interessado? Quer ser Digi também? Então aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui, no canto da tela, ou acesse cielo.com.br. Depois dessas dicas, hora de voltar para o tema de hoje do programa. Estamos de volta hoje, CNN Tonight, analisando discursos, falando sobre o poder do convencimento. Você com a gente na nossa hashtag CNN Brasil Tonight. Vamos ouvir mais um trecho, então, da entrevista com a mediadora de conflitos Carolina Nalon. Ela já explicou que comunicação não violenta não é uma forma de amansar as pessoas, não é sobre convencer o outro a fazer o que a gente quer. Agora ela traz um exemplo muito prático. Certeza que muita gente vai se identificar de como normalmente a gente usa mais a agressão que a comunicação não violenta. Olha só. Acho que é importante a gente pensar o que acontece com a gente quando estamos num conflito. Em geral, a gente fica apontando o dedo para os outros, né? Eu tô assim porque você fez tal coisa, você é desse jeito, mas eu sou só assim porque você é de tal jeito, né? E existe um princípio na comunicação não violenta que é: toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então a gente vai pesquisar isso na nossa vida. Então imagina que eu tô aqui em casa, cheio de coisa para fazer, reunião de trabalho, almoço, escola das crianças. De repente eu olho pro lado, tem alguém da minha família que tá rindo de meme no celular. Em geral, quando a gente tá assim, né, precisando de muita coisa, se sentindo sobrecarregado, o que a gente faz? Vira pro outro e fala: seu folgado, não me ajuda. Mas qual é a chance de eu conseguir ser ajudada quando eu me expresso dessa maneira? Né? O quanto que dá vontade no outro de colaborar comigo quando eu falo assim com ele. Então, analisando essa situação específica, eu poderia olhar e falar: bom, se eu preciso de ajuda, se eu preciso de apoio, o que eu estou sentindo? Cansaço, sobrecarregada. Então, em vez de rotular o outro, eu posso falar: gente, nossa, olha, o dia hoje está especialmente difícil. Tô muito cansada, tô sobrecarregada com um monte de coisa, tô precisando muito de ajuda. Você toparia me ajudar a finalizar o almoço para eu conseguir atender essa reunião e resolver o pepino que tá acontecendo com as crianças? Então, a comunicação não violenta, ela tira a gente desse lugar de ficar discutindo comportamento pra gente começar a se entender no campo das necessidades.
Bom, a Carolina também deu uma dica super importante. Se você é justamente a pessoa que está ali sentada no sofá e ouve que é folgada, então vale fazer uma reflexão. Algo comum, se ela está me chamando de folgada é porque está precisando de ajuda com alguma coisa, eu vou checar se é isso mesmo. Ela disse que esse é um caminho muito mais saudável do que simplesmente se defender ou atacar o outro. Mas a comunicação violenta, ela exige uma maturidade emocional muito grande, né, Maitê? Muito grande, porque você está falando sobre você e não atacando. A comunicação não violenta, ela traz para si. Então, é quando eu digo, eu sinto, eu observo, eu nomeio a minha necessidade e eu peço. São 4 os passos, né, que a gente fala. O fato, a observação, a necessidade e o pedido. Que é essa teoria do Rosenberg que ele criou. Então, por exemplo, ao invés de virar para você e falar assim... ele me deu o relatório em cima da hora, e aí eu não consegui fazer, então ele sempre faz isso, e agora vai ficar tudo mal feito, porque, né, ele é muito folgado, ele me dá em cima, você traz pra si, você fala, eu preciso de antecedência para trabalhar. Você poderia me passar esse relatório com um dia de antecedência para que a gente pudesse ter uma convivência mais harmônica? Ou, por exemplo, ao invés de virar para minhas amigas e falar assim, tá metida, hein? Não anda mais com a gente, agora que tá famosa, né? Não foi lá no churrasco, todo mundo ficou te esperando. Isso também é uma comunicação não violenta. Ela é passivo-agressiva, mas ela é violenta. E aí você fala assim, uma tática muito boa para você sair de comunicação não violenta ou passivo-agressiva é você espelhar a pessoa até ela falar de fato o que ela tá sentindo. Não apareci? Não fui no churrasco. Você não foi, todo mundo ficou te esperando e aí você não foi. Você sentiu a minha falta. Eu também sinto a sua falta. Você podia dizer isso assim, todo mundo queria muito que você tivesse ido ao churrasco, a gente sentiu a sua falta, tomara que você possa ir no próximo. Você tem um pedido, em vez de você só jogar pra pessoa e ficar esperando. Qual que é o lance? A gente Posso tentar resumir? Acho que a comunicação não violenta é você olhar pro outro e dizer, tudo bem ser vulnerável. Também, Pode me porque falar, você tem que ter uma escuta empática. De outro jeito. Tudo bem, você sentiu a minha falta. É ótimo, mas quando a pessoa é folgada mesmo, insiste. Olha, um dia particularmente difícil, como disse a nossa entrevistada, eu preciso muito de ajuda. Não, a gente não vai ajudar. Morra! Eles que lutam! Eu ia perguntar isso pro Karnal, porque é isso, você tá naquele momento assim, de estresse, você tem que pensar nos 4 passos e falar, meu Deus, como é que eu faço? Uma dica muito boa pra você, às vezes, não se deixar levar é você nomear o que você tá sentindo, porque às vezes a gente cria narrativas. Às vezes acontece alguma coisa, eu falo, fui humilhada, fui exposta, fui isso, fui aquilo. Na real, você tá lembrando da 5ª série, quando a professora falou em público com você, se sentiu constrangido e você tá contando a mesma história pra você. Então, um exercício muito bom, que tem até a ver com um pouco da meditação e do mindfulness, é nomeia. O que você tá sentindo? É raiva? É tristeza? É amor? É cansaço? É tristeza? Porque às vezes você só tá com fome e você acha que você foi humilhado e você tá embarcando numa narrativa que não faz sentido. Todas as vezes que eu sinto fome, acho que é o caso de eu pensar em nomear isso mesmo. Fome e cansaço, de eu ficar alternando ali. Bom, gente, vamos ouvir mais um trecho de um discurso aqui pra Maitê analisar com a gente, o Karnal e a Gabi também, agora da apresentadora Oprah. Olha só. All those years, 25 years of doing the Oprah show and going into work at 5:30 in the morning in the makeup chair by 6:30 and literally crawling home at night for 25 years. I used to wonder what the ladies who lunch were doing. Really, I was attracted to paintings of women lunching and so this is what it's like. Ela começa com uma brincadeira, né? E todo mundo já dá risada, já desconta um pouquinho. A Oprah é uma excelente, né, comunicadora por ofício e, enfim, ela faz uma piada que dialoga muito bem com a realidade da audiência dela. No começo do programa, a Gabi falou sobre a importância de você conhecer a sua audiência. Se você não conhece a sua audiência, é como escrever uma carta de amor linda e escrever a quem interessar possa. Você não tá endereçando ela pra ninguém. Que pode ser um sucesso, né? Você vai encontrar alguns adeptos, dependendo da possibilidade de difusão, Conheça a sua audiência. Ela estava num almoço de jornalistas, ela como jornalista também, ela estava lá fazendo uma piada, ela estava sendo irônica, ela sabe que aquelas pessoas que estavam ali também não têm horário de almoço. Não! Eu ia dar risada, eu ia rir de nervoso. É um riso que castiga os costumes, quase. É aquele riso que você fala, ai meu Deus, ela sabe qual é a minha tragédia, ela me entende. Aí você já começa, você já cria logo no começo um vínculo. Grandes oradores fazem isso muito bem, de reverendos a estadistas, porque eles vão lá
fazem alguma piada ou história, é a terceira modalidade que você tem para capturar a atenção da sua audiência, que é ser irônico, fazer uma piada, ou é que dialogue de alguma forma, que você está mostrando para sua audiência, eu te sinto, eu sei como é difícil ser você, e eu tenho algo em comum com você, temos afinidades, portanto, pare para me ouvir. Sabe o que eu acho engraçado? A primeira vez que eu fiz uma palestra em faculdade, porque, né, a galera jovem, tá, um pessoal difícil, né, de você conquistar ali, eu falei, vou testar uma piada no começo. Piada funcionou a primeira vez, eu uso em todas. Porque o medo da galera não dar risada, eu fiquei, ai, meu Deus, eu vou perder todo mundo. Mas funcionou. Você, quando fala com advogados, qual é a tática? Como atingir os advogados? Puxa vida, mas é que aí você... eu sempre no contexto, né? Eu preciso saber se eu tô falando com um advogado numa reunião, se eu tô falando com um advogado durante uma audiência que está representando a parte contrária. Mais do que isso, qual a personalidade daquele advogado? Percebo aquele advogado em início de carreira inseguro, porque aí eu vou adotar uma fala um pouco mais opressiva. Eu percebo que eu consigo ali criar um ambiente de conciliação e aí eu acho fundamental fazer uma defesa da literatura. Eu aprendi mais sobre comunicação nos tribunais e nas reuniões com a literatura russa do que eu aprendi na faculdade de Direito. A descrição complexa das personagens, olha aí, Karnal, das personagens que faz o Dostoiévski, por exemplo, ela é muito mais rica no sentido de te permitir a compreensão do indivíduo que é diferente de você do que qualquer coisa que eu tenha tido de aula na faculdade. E quando você consegue entender o outro além da superfície, quando você tem olhos de ver sob a pele, você entende o que faz aquela pessoa colaborar com você e o que faz aquela pessoa, por exemplo, se sentir insegura e desconcertada para eu conseguir cravar alguma coisa que eu precise. Tá parecendo que eu sou um monstro. Não, mas é interessante. Não, mas isso é muito interessante. Inclusive, assim, eu vou te falar, eu pego uma advocacia pro bono. Eu tenho uma pessoa extremamente fragilizada indo para uma audiência, não conhece aquele sistema. O sistema judiciário, ele é opressivo. Ele não representa as pessoas que ele julga. Essa pessoa está se sentindo diminuída naquela situação. Eu preciso que ela sinta conforto. É só se eu reconhecer isso que ela sente que eu consigo pegar pelo braço e dizer, vem aqui, a gente vai junto e eu vou estar com você. E claro, eu vou conter qualquer abuso que aconteça, mas eu quero te fazer sentir mais confortável. Isso muda até a forma que eu vou fazer a pergunta. Eu fazer uma pergunta para o Karnal numa audiência, eu tenho uma entonação. Eu fazer uma pergunta para alguém que está se sentindo oprimido por aquele sistema, eu tenho que ter toda a docilidade que me é possível. Uhum. Não, é importante demais conhecer o outro. Bom, gente, outro discurso que a Maitê separou, do Jamie Oliver, é um trecho bem curtinho, a gente vai ver e já ela analisa, olha só. Sadly, in the next 18 minutes when I do our chat, 4 Americans that are alive will be dead through the food that they eat. Ele já começa com um número assustador, né? Esse recurso dos grandes números, ele é muito bom para quando você quer mostrar a ordem de grandeza, a magnitude do problema que geralmente você está endereçando. Então, ele ainda faz uma brincadeira, que ele fala assim, olha, enquanto eu estou aqui falando, só neste segundo, mais de tantas pessoas irão morrer por conta da comida que está toda envenenada e tal. Então, é um jeito de você parar para pensar, uau, isso está acontecendo nessa velocidade. Alguns programas, por exemplo, que eu já vi do CNN Tonight, vocês começam trazendo esses dados. Um exemplo, vamos analisar aqui. E porque são dados que muitas vezes são alarmantes. Então, você para e fala, uau, posts, por exemplo, nas redes sociais, grandes falas. Fabiola, então... Tá desenvolvendo, né, a persuasão? Pegando todo... Karnal, qual é a sua técnica? Depende muito do público. Há públicos mais difíceis, há públicos muito corporativos, por exemplo, que só admitem ouvir alguém do próprio meio. Há públicos nos quais, claro, eu me sinto mais à vontade, como o meio educacional. Há outros muito distintos. Mas eu acho que a grande técnica é a humanização da fala. É dizer, eu estou falando isso para vocês porque eu também estou aprendendo. Utilizar o humor. Ela citou aqui o Ridendo Castiga Timoras. A gente pode usar o humor também para corrigir uma situação, nunca enfrentar, e concordo muito com a Gabriela, a literatura ensina empatia, capacidade analítica, e por isso que muita gente recomenda que se leia bons textos para que você aprenda a pensar com a pele daquela personagem,
para que você utilize isso para maior compaixão e empatia. Por isso que a literatura forma bons advogados, bons terapeutas, bons professores e boas pessoas. E a sexta série, como faz? A sexta série você tem que ser emotivo no discurso e isso é um pouco mais difícil. Eu não tenho linguagem com o sexto ano. Então, eu não tenho linguagem com eles. Eu tenho dificuldade com o discurso, por exemplo, uso muito ironia e funciona muito pouco ironia na pré-adolescência. Eles entendem a chalaça, o deboche, mas não a ironia. Olha, eu diria que a pré-adolescência para algumas pessoas dura bastante. Se a gente for se analisar pela capacidade de compreender a ironia, eu diria que a pré-adolescência tem se estendido em algumas existências. E é muito difícil. Ontem eu dei entrevistas para a TV mexicana em função de um livro meu que está sendo lançado no México, e eu percebi que a repórter não ria das piadas que eu utilizei. Logo, o humor deve ter um outro mecanismo. E olha que eu morei no México, então o humor deve ter um outro mecanismo que eu não captei. Ela não acompanhou. Então, o humor também depende de uma série de fatores. Claro. Né? Bom, começar o discurso com uma pergunta. Vamos ver o que fez a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama. Olha só. Let me tell you, I'm thrilled to be back here at the Columbia Heights Education Campus. How many of you guys were here when the president and I were here the last time? Yeah, you show applause are good. That'll help me out. That's good. So you guys have made some good progress. And now we're back because we are so proud of what you all have been doing here, and we thought that this was the best place to begin this conversation. Você chegou a falar sobre começar com uma pergunta, foi o que ela fez, né? A pergunta, ela tem que ser manejada com cuidado. É para oradores experientes, eu diria. Porque a chance de você perder a sua audiência, caso ninguém do auditório se identifique ou ninguém interaja com você, fica aquele climão, é constrangedor, e aí você fala, legal, quem aqui nunca teve problema em resolver tal coisa, né? Geralmente, quando empreendedores estão tentando vender solução, e aí ninguém do auditório se identifica. Pois é, mas muita gente tem esse problema. Então você vai perde. Um plot twist aqui e vai tentar resolver. Ela jogou seguro. Porque mas aí você pode jogar na segurança, né? É. Jogar naquela segurança que é tipo o papo da paquera. Que diz assim, gente, eu gosto muito de beber água. Bebe água? Eu também. Gente, não acredito. Funciona na paquera? Nossa, beber Gabriela. água? Bom, segundo você, funciona a etimologia do nome, Carnal. Não, mas é que a última vez que eu paquerei, a água mal estava sendo formada no planeta. Mas explica um pouquinho, me atualiza. Não, a água pode ter sido um mau exemplo. Só quis dizer que às vezes as pessoas encontram, quando você está no começo, né, de paixão, qualquer coisa é uma identificação absoluta. Gosta de azeitona? Não. Então a gente precisaria. Não, mas a gosta de azeitona, Gabi? Não. Nós temos uma coisa em comum, eu odeio. Viu? Olha, isso Eu não odeio. Aquela que vai pra começa, né? Isso é uma técnica, inclusive, de persuasão. Chama isopraxismo, que é o espelhamento. Eu vou lá, eu copio o outro, conforto o outro ao copiá-lo de alguma forma. Mas aí 3 meses de relacionamento você descobre que era tudo mentira. Eu não quero 3 meses. Eu quero uma noite. Eu quero 3 meses. Eu sou romântica. Bobinha romântica. É uma tática de sedução, não uma sedução romântica, mas uma sedução de mostrar afinidade. Inclusive, tem um experimento da psicologia comportamental que colocou 2 turmas de garçons e os que repetiam os pratos e o nome das pessoas ganhavam gorjetas 20% maiores do que aqueles que não falavam. Então, é uma batata frita, um refrigerante, eu sou fulano, você é a ciclana. Aqueles que faziam isso ganhavam gorjetas maiores, porque a audiência, vamos assim dizer, se sentia confortado, compreendido, ele entendeu o que eu quero, o que eu preciso, ele é dos meus. Bom, gente, hora de falar sobre a importância da comunicação, especialmente a comunicação não violenta na educação das crianças. A gente vai ouvir mais uma vez a Carolina Nalon. Ela diz que nós devíamos ensinar mais as crianças a colaborarem do que a obedecerem. Olha só. Olha, sinceramente, você acha que é mais fácil mandar ou pedir? A maior parte das pessoas fala, mandar, né? Eu mando, a pessoa vai lá, não reclama e faz, é maravilhoso. Mas, responda também sinceramente, você prefere obedecer ou colaborar? Todos nós, seres humanos, a gente adora colaborar para a vida dos outros, desde que a colaboração seja uma opção. E nesse sentido, eu acho que é muito mais interessante ensinar as crianças a colaborarem do que obedecerem. Elas aprendem muito mais rindo
do que chorando, do que com medo, do que preocupadas, do que envergonhadas. Então, muito mais interessante do que falar firme para que as crianças obedeçam uma autoridade, né? Com isso, você corre o risco de que quando os seus filhos crescerem, que eles respeitem autoridades abusivas, como um chefe abusivo, um relacionamento abusivo. Então, muito mais interessante colocar esse limite, que é importante sim na educação, através do aflorescimento do discernimento, de comportamento ético, de um incentivo à colaboração para as regras da convivência. Bom, a Carolina disse que sabe que nem sempre é fácil agir assim, sabe que muitas vezes é desgastante para os pais. Mas ela lembrou também que as crianças são esponjas, que aprendem mais fácil se os pais derem o exemplo do comportamento colaborativo, em vez de simplesmente tentarem ensinar. Bom, a conversa tá muito boa, não dá para deixar de fora o assunto fake news, mas você vai ter que esperar o próximo bloco. A Maitê continua com a gente, você também, não sai daí que a gente volta já já. CNN Tonight de volta, a gente falando hoje sobre o poder do convencimento, analisando aqui diferentes tipos de discurso. Você provavelmente lembra do discurso impactante da Greta Thunberg, a jovem ativista na ONU. Aquele discurso em que ela diz, como ousam? A gente vai relembrar esse discurso para Maitê comentar, olha só. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet, you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Esse discurso, muita gente falou sobre ele, né? O que ela usou ali? Ela usa várias coisas, mas a principal abordagem dela, que é uma abordagem de provocação, porque ela questiona como você ousa. Ela está literalmente questionando a competência do auditório, da audiência, do iniciatário dela. Ela está como você ousa. E ela usa um tipo de falácia que a gente chama de ad misericordiam, que é o apelo da misericórdia de alguma forma. Então ela coloca, as pessoas estão morrendo, o mundo está acabando, é um tom de voz mais alarmista. E isso também faz com que as pessoas parem para prestar atenção e de alguma forma engajem com isso. Não necessariamente a fala dela é uma fala falaciosa, mas é um estilo de você pintar com tintas muito fortes e contrastantes algumas realidades e você consegue capturar a atenção do seu interlocutor. Bom, a gente falou sobre 5 estratégias e tem a visualização também. A visualização, ela é quando eu quero dizer assim, aqui nesse estúdio, esse estúdio onde já passaram grandes comunicadores como tal, estamos aqui hoje, neste museu, neste campo de batalha, treinador faz muito isso, né? Treinador de time, nesse estádio que vocês vão jogar hoje, jogou fulano de tal. A visualização é quando eu coloco a minha audiência para imaginar o que eu estou dizendo. Tem a ver com a minha abstração de pensar, nossa, estamos ocupando esse mesmo lugar. Isso realmente funciona. Bom, gente, não dá para deixar de fora da discussão, claro, o assunto fake news. Por que elas têm tanto impacto? Vamos ouvir de novo o neurologista André Palmini. Quer dizer, quem transmite a informação, o calibre de quem transmite, e especialmente o tipo de informação que é transmitida, é fundamental para a maneira como o cérebro processa. Por isso que muitas fake news acabam se tornando impactantes. Por quê? Porque a pessoa já está esperando aquela informação, ela quer aquela informação, ou seja, informações que atendem aquilo que a gente espera, que se alinham exatamente com as nossas convicções, mesmo que não verídicas, elas transitam com mais facilidade no nosso cérebro, especialmente se transmitidas de alguma maneira mais carismática. Por isso que a informação cada vez mais se torna uma commodity muito delicada e, por vezes, quem sabe, muito perigosa. Ao mesmo tempo que muito valorizada também.
achei fundamental que ele aborde como a gente tem essa propensão a acreditar na fake news quando ela confirma a nossa visão sobre o mundo e, consequentemente, nos traz conforto. A gente, no geral, fala sobre desinformação pensando na atitude do outro em relação a uma informação falsa. É muito mais difícil olhar para o nosso comportamento. Nesse mundo que tem informação o tempo inteiro e que a gente vive um estado de polarização, de competição constante, a gente quer muito que o mundo seja como a gente deseja. A gente rejeita o mundo da forma como ele é. Porque muitas vezes a realidade do mundo me incomoda. Eu não gostaria que fosse assim. Eu queria que fosse diferente. Então, quando chega uma notícia, e no geral apelativa, sensacionalista, que confirma a minha visão, isso me traz um conforto, uma sensação de superioridade, porque agora eu vou conseguir mostrar para o mundo e para as pessoas com quem eu estou nessa competição que eu estou certo. Essa é a cilada. Então, no geral, se você recebeu uma informação e aquilo provoca suas emoções de maneira muito visceral, aí está o sinal para que você procure fontes confiáveis sobre aquela informação. Porque esse é o momento em que você cai na cilada. E o meu ponto é, uma pessoa que difunde a informação falsa não necessariamente faz isso deliberadamente, conscientemente do mal que pode causar. A motivação é genuína, ela é verdadeira. Eu, de fato, acredito naquilo, eu acho que compartilhar aquela informação vai ser bom porque eu gostaria que fosse daquele jeito. Mas muitas vezes a gente pode direcionar mal uma crítica, a gente pode descredibilizar um movimento legítimo, porque aí as pessoas com quem, de fato, a gente está numa competição política, por exemplo, vão usar o fato da informação divulgada ter sido falsa para descredibilizar todo um discurso. E o efeito é extremamente nefasto. Bom, infelizmente, nosso tempo está acabando. Karnal, uma última mensagem para quem está vendo a gente. Acho que comunicar é uma forma de afetividade, não apenas para que o outro siga o meu caminho, mas que ambos procuremos a verdade. A verdade não pertence a mim, a verdade não pertence a você, mas a boa comunicação é uma forma de afetividade, de sociabilidade e a médio e longo prazo reforça o valor agregado de um bom profissional, seja ele um médico, um eletricista, um professor, um advogado. Comunicar bem é essencial para ser no mundo, com clareza, ética, objetividade na busca do que é mais correto. Maite, vou aproveitar que estamos com uma especialista. Como convencer quem está assistindo a gente a assistir sempre a gente, então? Aquele que se comunica com clareza, ele consegue ter mais protagonismo e voz ativa na sua própria vida. Consegue a posição no trabalho que deseja, consegue colocar a sua voz dentro de um contexto e ser ouvido, consegue fazer a diferença. Então, aquele que se comunica bem, ele pensa bem, né? Aquele que fala bem, pensa bem, ele consegue ter mais protagonismo e mais voz ativa na sua vida. E diz que quem assiste ao Tonight se comunica melhor. Exatamente, eu ia terminar. Esse é o corolário. Entendeu? Quem assiste, finaliza assim, quem assiste o CNN Tonight consegue ampliar o seu repertório e, consequentemente, vai se comunicar com muito mais qualidade. Portanto, continuem aqui com a gente de segunda a quinta, às 10h30 da noite. É isso então, gente. Maite, obrigada, viu? Foi um prazer enorme ter você aqui com a gente. Obrigada a você que também ficou com a gente até o fim da nossa conversa. É isso, gente. Nosso tempo termina aqui, mas o CNN Tonight está sempre de volta aqui com você. Esta é a CNN maior do mundo, líder em independência.